Olá, no vídeo de hoje eu vou falar sobre 3 fatores complicadores que dificultam você se livrar dos sintomas da ansiedade. Bem-vindo ao canal, eu sou o professor Paulo Antônio Almeida, psicólogo, e aqui é um espaço para você crescer, desenvolver, ter mais saúde e disposição, reduzir a ansiedade, tratar da depressão e ter mais qualidade de vida. O seu comentário aqui é muito importante, comente aqui a sua necessidade, a sua dúvida, como você tem experienciado os sintomas da ansiedade, o que você tem feito para se livrar deles, e a gente faz aqui uma comunidade onde uns possam ajudar os outros. O seu comentário é muito importante. Eu respondo a todos os comentários nas lives que acontecem terças e quintas às 19 horas, das 19 às 21 horas. Então, comenta aqui para a gente poder crescer junto e ajudar o canal e as outras pessoas aqui ao redor. E se você ainda não assinou meu canal, por favor, assine aqui, dê um like, comente, compartilhe, clique no sininho para receber as notificações, porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas. Bem-vindo ao canal. Queridos, eliminar e acabar com os sintomas e sensações da ansiedade, físicos, mentais, emocionais, é uma questão que aparentemente é simples de entender, mas é complicado de fazer e praticar. Porque significa você reduzir aquilo que te faz ter respostas estressantes, ou seja, eliminar, reduzir respostas desnecessárias ao estresse. Então, lembra que eu sempre falo aqui no canal, nosso corpo ele tem um mecanismo que é biológico, que é herdado do homem primitivo, de luta e fuga diante do perigo. Então, se eu tenho um perigo, um leão está me atacando, eu vou estar pronto para fugir, eu acho que todo mundo vai fugir, né? Ou lutar contra ele. E aí só Hércules que luta, né? Mas aí nosso corpo se prepara para isso. Então os músculos ficam tensos, o sangue fica bombeado no corpo todo, coração dispara, boca seca, respiração fica ofegante, e aí várias transformações que causam ansiedade. Acontece que no nosso dia a dia, nós muitas vezes, tem aquela frase, né? A gente tem que levantar e matar o leão todo dia, não é isso? No Brasil, então, né, diante dessa pandemia, de toda loucura, parece que é isso que acontece. E aí a gente cria situações que parecem mais perigosas, parecem serem mais perigosas do que elas realmente são. E isso gera na gente muita ansiedade e muita angústia. Então eu preciso, teoricamente, eliminar essa minha percepção, essa minha sensação de que eu estou sendo atacado, né? Porque meu corpo fica hiperestimulado. Então eu já falei isso aqui em outros vídeos, você pode rever aqui no canal os outros vídeos anteriores, né? Tem aqui nos cards, onde eu falo isso, ou seja, o nosso corpo está com o metabolismo todo alterado. Hormônios do estresse, cortisol, adrenalina, noradrenalina são jogados na corrente sanguínea e o seu sangue percorre o corpo todo, o coração bombeia o sangue para todo o corpo, o cérebro, lá do pé, membros inferiores, intestino, estômago, peito, tórax. E aí você tem todas aquelas contrações, aquelas sensações, aqueles espasmos, dor de cabeça, tontura, desmaio, em função dessa hiperestimulação e muito mais sintomas, como a gente trata aqui no canal, não é isso? Então, o meu corpo estando hiperestimulado, eu preciso dar um tempo para ele se recuperar. E como eu falo aqui sempre, é preciso ter paciência, calma, os sintomas da ansiedade não vão embora rapidamente. Eu preciso respirar e ter aí mais tranquilidade para lidar com isso com mais suavidade e aí os sintomas irem embora. Né? Quando a gente respira, a gente acalma e aí o corpo vai diminuindo essa hiperestimulação. Agora, eliminar, fazer isso é mais complicado do que parece e é sobre isso que eu vou falar aqui no vídeo. Fatores complicadores, 3 fatores que complicam você ter esse relaxamento, você ter essa tranquilidade no seu corpo diante de tantos desafios que nós temos na vida. Financeiros, emocionais, pessoais, profissionais, de relacionamento, são tantos desafios, né? E a gente precisa buscar então essa qualidade de vida de uma outra forma. O primeiro complicador é que o corpo hiperestimulado, estressado, excessivamente estressado, ele começa a se comportar de uma forma errática, ou seja, de uma forma muito equivocada, involuntária, mais do que o normal. Então, quando o corpo ele é saudável, você não está anormalmente estressado, ele funciona equilibrado, sem sensações e sintomas de um problema, não é isso? Agora, a resposta ao estresse, ela muda esse corpo. E o corpo muda para que ele seja capaz de lidar
com essa ameaça de lutar ou fugir, como eu falei. Agora, quando a resposta ao estresse ela acontece com pouca frequência, então, por exemplo, você não tem uma pandemia, né, quando está acontecendo, você às vezes vai atravessar a rua e quase é atropelado. Isso acontece raramente. Então, esse evento estressor, ele gera uma ansiedade, gera uma hiperestimulação, mas ela é gradativa, ela é menor, ela é pequena. Então, o corpo recupera rapidamente. Acontece que diante de um evento estressor de longo prazo, como a pandemia que nós estamos vivendo, ou a sua percepção é maior do que realmente está acontecendo, aí fica mais difícil você recuperar, porque o impacto do estresse no seu corpo ele está há muito tempo sendo realizado no seu organismo. E aí o seu corpo parece que ele fica semi-hiperestimulado durante muito tempo. E não é só horas, dias, são semanas, são meses, são anos. E por isso que muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, eu estou há anos com esse sintoma de ansiedade, ou eu tomo medicação há anos e não melhora, porque você não está fazendo o tratamento adequado e existe esse complicador que o seu organismo, o seu sangue, os hormônios do estresse circulam no seu corpo há muito tempo de uma forma, às vezes, escondida, que você não está percebendo. Por isso que às vezes você está relaxado, assistindo uma televisão, um filme e pum, seu coração dispara, você começa a ter falta de ar, dor de cabeça, fica com sensação de desmaio, porque essa hiperestimulação está ali, meio escondidinha, acontecendo no seu organismo e você não está nem percebendo. Então isso acontece porque o estresse ele vai atiçar, vai energizar, vai ativar os neurônios mais do que o normal. Eles ficam muito ativos e reativos. Você sabe que os neurônios eles têm uma reação eletroquímica. Então os hormônios do estresse eles atuam no cérebro, dificultando essa conexão cerebral, criando aí mais atrito, mais conflito e uma energia elétrica ali mais tensa. Fica muito ativo e muito reativado. E um cérebro muito ativo não é bom para ninguém, porque você não consegue se concentrar, você não consegue ter descanso, você não consegue dormir direito, e aí fica bem complicado você se recuperar. E como vocês sabem, essa hiperestimulação ela vai atacar também outros órgãos, intestino, estômago. Você sabe que o intestino ele tem muitos milhões de neurônios, então é um segundo cérebro. E aí toda essa estimulação acaba atacando os outros órgãos e glândulas do seu corpo também. Então, à medida que o estresse aumenta, também aumenta o seu comportamento meio esquisito, errático, né? Involuntário do corpo. E à medida que esse comportamento involuntário aumenta, também aumenta o tipo, a frequência, a intensidade, o número e a duração das sensações e sintomas do corpo. E enquanto seu corpo estiver hiperestimulado, ele pode agir de forma involuntária, estranha, esquisita, causando persistência das sensações e dos sintomas. E isso fica bastante difícil você tratar a curto prazo, a médio e a longo prazo. Esses sintomas estranhos que acontecem de uma forma involuntária, errática, eles são um fator de complicação para o tratamento da ansiedade, porque eles vão incluir uma série de pensamentos fora do caráter, fora da caixa, né? Emoções fora de moda, vamos dizer assim. Ao invés de apenas a gente ser capaz de concentrar na redução do estresse, agora a gente tem que concentrar para a gente se manter calmo, apesar das sensações e sintomas estranhos, bizarros, esquisitos, desconcertantes. Né? De repente você está andando e você tem uma sensação de desmaio, uma tontura ou um calafrio. Então, além de você lutar para diminuir os sintomas de estresse, você tem que se esforçar para ficar calmo nesses momentos. Aí que o bicho pega, né? E isso pode ficar muito difícil se a gente considerar que é um fator complicador para o tratamento da ansiedade. Fator complicador número 2. Os efeitos negativos do estresse, eles podem durar muito tempo e muito mais do que a maioria das pessoas pensa. E eu acho que isso é bastante complicado, né, gente? Várias pessoas aqui do canal falam, nossa, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu tomo remédio, eu faço uma série de atividades e até comecei a minha psicoterapia, mas os sintomas permanecem. E é isso que é complicado, porque isso gera mais ansiedade, maior preocupação, mais medo, e aí os sintomas eles vão persistir durante mais tempo. As pesquisas sobre a ansiedade descobriram que o estresse ele não afeta só de uma forma adversa o corpo quando ele está estressado, mas os efeitos adversos do estresse eles podem durar muito tempo depois do estresse ter passado. E aí que é complicado, porque
Imagina, você tem uma situação, por exemplo, da pandemia que nós estamos vivendo, né? E aí nesse momento a gente está sob estresse o tempo todo. Mas vamos dizer que você teve um acidente, você teve um problema em casa, um conflito, teve aquele estresse, você ficou alterado e passou, você até diminuiu um pouco os sintomas, melhorou. Só que ele continua atuando no seu corpo. Isso é que é complicado no tratamento da ansiedade. Então, as pesquisas mostram que, às vezes, os sintomas do estresse, a hiperestimulação, ela pode atuar no seu corpo 4 vezes mais tempo do que o momento que aconteceu o estresse. Então, se você teve um estresse numa semana, multiplica isso por 4, seria um mês, aí o sintoma permanecendo no seu corpo, o seu corpo hiperestimulado, os hormônios atuando no seu corpo ainda. Então, o tempo aí é muito elevado, né? E ainda há outras pesquisas que dizem que pode durar muito mais tempo, 1, 2, 3, 4, 6 meses. Por isso que aqui no canal as pessoas falam, nossa, eu estou há 10, 15, 20 anos com sintomas da ansiedade e eles não passam. E aí, esse tempo que demora bastante para os sintomas do estresse acontecerem e demora a diminuir, você pode ter a sensação de que os sintomas aparecem ou eles aumentam após a passagem do fator de estresse. Isso pode levar você a acreditar que não estão relacionados ao estresse. Isso é muito complicado. Então, imagina, você teve um problema há um mês atrás, um conflito, ou um acidente, ou você escapou de um perigo, ou você teve um problema no trabalho, ou um conflito familiar, no relacionamento, e aquilo te estressou muito. E passou. E aí você esquece dele até, já resolveu, já passou, não estou mais estressado. Só que ele continua atuando no seu corpo, e aí você não lembra que foi em função daquele episódio. Então fica mais complicado você falar assim, peraí, mas o que eu estou sentindo, será que tem a ver com aquilo? Ou alguma coisa que você viveu na adolescência ou na infância, parece que persiste até hoje. E persiste mesmo, né? Pior é isso. Então essa conclusão errante, ela tem aprisionado muitas pessoas ansiosas, né? É como se elas não conseguissem ver a correlação, a relação entre as suas sensações, os sintomas estressores, e aí eles vão concluir que esse problema ele é médico, ou é um problema mental grave, que está causando as sensações e sintomas. O que muitas vezes eles vão para um caminho de incógnitas, de perguntas, de dúvidas, e o medo ele vai numa escalada aumentando cada vez mais. E uma vez que você acredita que o problema é muito grave, que ele é um problema grave de saúde médica ou de saúde mental, essa crença, né, que você tem, ela complica ainda mais o processo de recuperação, e aí você começa a ter mais dificuldade de se recuperar, você começa a trabalhar na sua recuperação, mas você espera que as suas sensações desapareçam rapidamente. E elas não desaparecem, né? Porque você tem aí um sintoma instalado há muito tempo. Então, como os sintomas estão aí há muito tempo, eles não desaparecem rápido, você fica até confuso e fica frustrado, porque as suas sensações e os sintomas não estão atenuando, não estão diminuindo. E aí, quando você acha que deveriam, e isso você acha que devia ser mais rápido, você acha que deveria já estar livre disso, e continua. Aí você fica desafiado, você fica assim, você fica nervoso, mais tenso, você não compreende, desafia a sua compreensão, a sua paciência vai se esgotando, porque você sai um pouco na rua, você começa a ter medo de desmaiar. Você vai no shopping, parece que você está tendo um calafrio ali o tempo todo, você está conversando com alguém no evento social ou batendo um papo com uma pessoa e você começa a ter dor de cabeça, taquicardia, você pode ter um ataque de pânico ali. E aí é complicado mesmo, né? Então você pode interpretar que essa recuperação, ela vai te dar mais frustração, você vai ficar mais impaciente, isso vai estressar mais o seu corpo e impede o seu progresso. Quanto mais você duvida que é ansiedade, você fica retardando o processo de recuperação, mais preocupado você fica e mais ansioso você fica. E aí um ciclo vicioso do medo, da preocupação, aumentando a ansiedade cada vez mais. Então sentir e conviver com esses sintomas, ele é muito desafiador. E aí torna o processo de recuperação mais difícil, né? Por isso que em vídeos anteriores aqui eu falo, queridos, uma das técnicas mais importantes é você aceitar que os sintomas estão acontecendo, não lutar contra eles. Deixe eles acontecerem no seu corpo, tenha paciência, tolerância. Quando você entra em contato com essa sensação, ela vai desaparecendo. Mas se você luta contra, se você não acredita, se você quer se livrar rápido, ela vai só aumentar.
Então, a maioria das pessoas, as que sofrem de transtorno de ansiedade, elas concordam que o corpo pode se agitar bastante quando o hormônio do estresse é hiperestimulado. Então, a gente fala aqui sempre nos hormônios do estresse, cortisol, adrenalina, noradrenalina, e muitas dessas sensações que os hormônios trazem, elas podem ser muito desconcertantes, né? E aí, como que eu vou perseverar nas estratégias de recuperação, apesar da gente se sentir muito tempo para aumentar o progresso? Então, como que eu vou perseverar nisso, sendo que eu vejo que os sintomas persistem ali ainda? Então, eu fico mais impaciente porque eu quero resultado imediato, né? E você sabe, uma personalidade ansiosa geralmente é uma pessoa mais impaciente mesmo, né? Então, trabalhar na recuperação sem ver resultados significativos de imediato pode ser frustrante. E aí lidar com essa frustração, lidar com essa dificuldade da recuperação rápida, ela interfere na sua recuperação a curto, médio e a longo prazo. É por isso, queridos e queridas, que não existe uma cura rápida, um remédio rápido para os sintomas da ansiedade. Porque os sintomas eles estão presentes durante muito tempo, o seu corpo está estimulado e os hormônios do estresse estão atuando no seu corpo durante muito tempo. Então, não existe milagre, é um tratamento progressivo, gradativo, pouco a pouco, um pouquinho em pouquinho, você vai recuperando e diminuindo essa hiperestimulação no seu organismo para você se acalmando gradativamente. E a recuperação, ela leva o tempo necessário, que cada corpo, cada pessoa precisa, dependendo do volume, da gravidade, da ansiedade e o quanto que você foi exposto aos estímulos do estresse. Então, por isso que é importante você aplicar fielmente, você ser fiel ao tratamento psicoterápico, às medicações, aos chás que você toma, às meditações, aos relaxamentos musculares, à atividade física, tudo isso que a gente fala aqui, é preciso que você tenha disciplina e faça dia a dia um pouquinho e para você ao longo dos meses se recuperar gradativamente, mudar a alimentação, isso tudo ajuda muito, né? E aí isso é complicado, isso é difícil, porque se você não está preparado para trabalhar na sua recuperação pelo tempo que for necessário, você vai ficar impaciente e aí é difícil você ter sucesso nessa recuperação, né? Então os seus esforços para eliminar as sensações e sintomas não lhe darão resultados imediatos, né? Você tem que trabalhar em sua recuperação de forma persistente no início e para que eles possam gradativamente dar resultados. E aí no final do tratamento vai dar um resultado grande, mas você pode ir percebendo as mudanças. Por exemplo, você talvez numa escala de 0 a 100, você está 10% melhor, ou antes era 99 a sua ansiedade, hoje está 90, depois 89, 88. Então você vai vendo isso pelos sintomas, pela diminuição, pela frequência, que gradativamente vai acontecendo no caminho que você está tratando, né? Isso significa que você tem que perseverar nos seus esforços de recuperação, você permanecer paciente, mesmo que as suas sensações e sintomas elas possam não mudar por algum tempo, elas vão permanecer, não é? E como você sabe, o remédio, a psicoterapia, eles demoram para começar um mês e meio, 2 para fazer efeito. Então precisa acreditar nesse processo e ser gradativo, porque aí você vai aceitar, ter mais perseverança, e isso é a chave do sucesso. Aceitação e perseverança, com certeza você vai se livrar desses sintomas. E aí, se hoje você não é paciente, você não gosta de perseverar e você quer as coisas a curto prazo, se você muda isso, no final do processo você vai ter mudado essas características e ganhado outras habilidades, sendo mais paciente, mais tolerante, mais tranquilo em relação às pessoas e à vida. Sim, isso traz muitos benefícios. Lembra? Os sintomas muitas vezes são uma mensagem para você mudar seu estilo de vida, mudar a sua forma de ver o mundo, de estabelecer seus padrões, suas exigências com você mesmo, né? E aí esse fator, ele vai fazer com que você muitas vezes demore mais tempo. Se você não for paciente e perseverante, a sua recuperação vai demorar mais tempo do necessário. Fator complicador 3. O estresse ele pode causar um aumento na atividade elétrica em parte do cérebro, que pode estimular a área do centro do medo, a amígdala. A amígdala não é da garganta, não. A amígdala é um órgão dentro do centro responsável pelas sensações, principalmente do medo e outras emoções. Então, muitas vezes, lembra quando você vê um filme, ouve uma música, você sente aquela emoção grande, você não sabe explicar por que você está sentindo aquilo. Porque, na verdade, atingiu essa parte primeiro do cérebro para depois vir aqui na frente, nas áreas mais externas, e você compreender, você fala assim, ah, tá, entendi porque eu gosto tanto dessa pessoa, desse filme.
eu não conseguia entender. Depois de um tempo você consegue entender, não é isso? Porque a emoção ela bate lá dentro do cérebro, bate lá dentro da alma de uma forma muito impactante e depois você vai compreender. E aí, quando a emoção bate lá na amígdala, no centro do cérebro, ela vai ficar muito ativa e vai diminuir a sua capacidade de raciocínio, que é essa área aqui do cérebro, do córtex pré-frontal, que ela é responsável pelo nosso raciocínio, pelo nosso controle, pelo nosso planejamento. Então essa área ela fica melhor. E aí a área de aprendizagem, de memória e hipocampo do cérebro, ele fica também mais reduzido nesse momento desse sintoma da ansiedade. Então quando o sistema nervoso está super estimulado pelo estresse, o cérebro funciona de forma diferente. Então por quê? Tem mudanças eletroquímicas no cérebro e mudanças funcionais que ocorrem quando você está estressado. Então lembre-se, a resposta ao estresse. Então, a resposta ao estresse, lenda de luta e fuga, vai trazer essas mudanças cerebrais. E as consequências dessas mudanças são combinadas, elas podem ser experimentadas de muitas formas. Por exemplo, um aumento nos processos de pensamento. Então, a atividade elétrica fica mais rápida, o seu pensamento fica mais rápido, vai gerar um volume de pensamentos muito maior. Então, por isso que muitas pessoas falam, olha, parece que eu estou tendo uma enxurrada de pensamentos à noite. Você tem uma acentuada sensação de medo e você tem uma ideia, uma sensação, uma presunção de que, olha, eu estou muito nervoso, parece que a vida tem um tom mais sinistro, você fica muito mais preocupado, mais neurado, né? Aquelas manias que a gente tem às vezes de perseguição, de medo muito grande, né? E a sua capacidade de raciocinar, você fica mais confuso, fica mais difícil. Então essa área do cérebro, do córtex cerebral que é suprimida, pré-frontal, fica mais difícil de você processar as informações, você saber o que está acontecendo, porque você está muito confuso. E aí uma capacidade menor, mais reduzida, diminuída de aprender e de lembrar novas informações também torna mais difícil processar e reter informações de forma racional e o processo de tratamento também fica mais complicado. E isso pode persistir durante muito tempo, como a gente falou nos outros fatores complicadores, né? Então esse sintoma ele não é rápido e passa rápido, ele fica também atuando na sua vida, na sua mente durante muito tempo. Então pensamentos acelerados, pensamentos de corrida acontecem no seu cérebro, você fica com o coração disparado e o cérebro a 1000 por hora, 1 milhão de quilômetros por hora, você tem assim conversas incessantes mentais com você mesmo e pode estar falando muito com as pessoas. Você fica muito perceptível quando você tenta descansar e quando você vai dormir. Isso parece que aumenta mais porque você vê que a geração de pensamentos está acontecendo muito rápido em função dessa hiperestimulação do seu corpo. E aí o centro do medo, que é a amígdala muito estimulado, ele vai fazer que as emoções também fiquem num tom muito maior. Qualquer coisinha parece que é uma catástrofe, né? Você está sempre com a sensação de desgraça iminente, um presságio, aquela sensação da palpitação que alguma coisa ruim vai acontecer, você está sempre em alerta. Então, como o estresse ele vai reprimir a nossa capacidade de racionalização, diminui a capacidade de pensar do cérebro, a nossa capacidade de entender também o que está acontecendo, ela fica prejudicada, né? Então, a nossa capacidade também de nos acalmarmos, então essa área, como ela é desligada, reduzida, da gente falar para ela, olha, calma, vai dar tudo certo, né? Você pode conversar com você mesmo, isso vai ficar diminuído. Então, você vai ficar mais apreensivo e aí fica mais complicado, porque essa área do cérebro que fala, olha, você pode ficar tranquilo, seguro, que vai dar tudo bem, vai dar tudo certo, daqui a pouquinho você está melhor. Como isso está reduzido, você não consegue fazer isso, aí os sintomas ficam mais borbulhantes e aumentam, e a hiperestimulação ela vai causar mais preocupação, mais medo e mais ansiedade, e o tempo de recuperação fica mais lento e aí mais complicado. Então, quando você combina o pensamento incessante na mente, nessa conversa direta, com uma sensação de medo elevada e uma capacidade de raciocínio diminuída, reprimida, a gente entende que a nossa luta com medo e pensamentos e emoções muito angustiantes e o corpo está anormalmente estressado. A gente dá para compreender como é que é essa bomba relógio dentro da gente, né? Então o centro do medo, a amígdala, ela é responsável por esses alarmes de estresse e aí o seu trabalho não é ser preciso, mas é ser rápido. Então o córtex pré-frontal, que é essa área aqui da racionalização do cérebro, ele é responsável por quebrar, parar esses alarmes e fazer com que a amígdala ela volta a diminuir a excitação dela e mostra para ela que a ameaça passou.
como isso está diminuído, a amígdala fica lá ainda excitada e achando que está sobre perigo ainda, né? Então, se o córtex pré-frontal ele é suprimido, ele vai ter mais dificuldade de emendar essa mensagem de medo, de quebrar essa mensagem do medo da amígdala. E aí, as respostas à mensagem do medo, elas podem ser um loop, um ciclo, que vai aumentando de uma forma involuntária, e aí você causa mais alarme e fica mais estimulado ainda, né? Por isso que a meditação é muito importante, porque a meditação ela vai trabalhar essa área do cérebro, como eu falo aqui, e vai fazer com que o seu raciocínio, sua concentração, sua atenção no momento presente fique maior e diminua essa mensagem na amígdala e fazendo com que você fique mais tranquilo, mais relaxado, mais equilibrado. Então, queridos, esses 3 fatores aí, eu espero que possa contribuir para você compreender como que a ansiedade acontece no seu corpo, por que às vezes é difícil, complicado você lidar e melhorar a ansiedade e como pode ser mais demorado ainda, né? Então, quando você vê que o estresse ele gera sintomas, ele gera medo e o medo gera mais estresse, o mais estresse gera mais sintoma, gera mais medo e assim esse ciclo viciante, e aí você vai entender que como que é difícil essa atividade, né? Essa recuperação da ansiedade. Então, para a gente sintetizar, o aumento da atividade elétrica em partes do cérebro, ele vai resultando de uma amígdala muito dominante, que é o centro do medo, vai reduzir a nossa capacidade de racionalização, então o córtex e o hipocampo ficam suprimidos e vamos nos colocar no rumo de um ciclo de medo. Estresse, sintoma, medo, estresse elevado, sintoma elevado, medo elevado, estresse elevado e assim por diante. E aí só aumentando a nossa capacidade, né? E muitas personalidades que são muito ansiosas, elas sucumbem a esse medo e as suas consequências ficam mais complicado ainda. E uma vez que esse ciclo começa, pode ser difícil parar, se você não tiver conhecimento dele e não souber como pará-lo. Porque aí, quando esse ciclo está começando, você vai ficar preocupado com a sua saúde, com o seu futuro, com a sua sanidade, achar que está ficando louco. E muitas pessoas procuram intensamente as respostas. Que doença misteriosa é essa, que não acaba nunca, né? As pessoas se assustam ainda mais quando se deparam com condições médicas mais graves, aí elas vão procurar e achar que tem sintomas semelhantes, né? Você sabe que a ansiedade tem muitos sintomas semelhantes com outras doenças graves, aí a pessoa fica com desejo de compreender o que está acontecendo, ela fica com medo exacerbado e aumenta mais ainda a ansiedade. E aí isso fica muito claro quando a pessoa vai para um ataque de pânico e aí já está no estresse altíssimo, ansiedade altíssima e fica mais complicado o tratamento, né? Então, queridos, vamos estudar esses 3 fatores complicadores, porque eles nos ajudam muito a entender esse mecanismo da ansiedade e como que eles complicam a recuperação e o tratamento. E eu espero que vocês possam aí cada vez mais estar no caminho da saúde, com mais tranquilidade, mais paz interior e equilíbrio, e a gente possa ter sucesso de vencer essa adversidade. Um grande beijo, até o próximo vídeo. E, por favor, comentem aqui as suas necessidades, o que caminho você está se encontrando, o que você tem feito para se curar, se tratar, como você tem vivido esses sintomas da ansiedade, porque o seu comentário ajuda muitas pessoas aqui no canal e ajuda o canal também a crescer. E se você ainda não assinou meu canal, por favor, assine aqui, dê um like, comente, compartilhe no seu grupo de WhatsApp, no seu grupo de Facebook, e a gente pode crescer cada vez mais. E clique no sininho para receber as notificações, porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas. Um grande beijo.